Oi, gente. Essa vai ser a segunda parte da minha análise da entrevista de Lula. É uma parte muito interessante, vai tocar em questões nacionais, internacionais, espero que vocês gostem. Queria dizer também, dar alguns recados, que essa semana talvez eu faça múltiplos vídeos por dia, não estranhe, mas é porque eu estou tentando acompanhar a quantidade de coisas que estão acontecendo, que são muitas, então eu vou dar uma acelerada aí. E também queria dizer que minha análise do terceiro episódio de Game of Thrones vai ficar no meu outro canal, Doutor Tech Gamer, porque eu não estou querendo poluir muito aqui a nova máquina do tempo com análises de TV e de filme. O Filosofia Popular é mais para uma reflexão filosófica e político-científica sobre filmes e séries. E eu não sei se vou fazer isso em relação a todos os seriados que eu gosto, então quando eu for fazer uma análise mais do ponto de vista do entretenimento, eu vou deixar para fazer no meu canal Doutor Tech Gamer, que eu vou colocar links aí no comentário destacado, e se vocês quiserem acompanhar então minha análise de Game of Thrones, vai ser no outro canal. Então vamos lá. Retomando a fala de Lula, ele tem um determinado momento que ele é questionado sobre erros do PT, e aí ele admite que o PT sim deve ter cometido erros, não é? Mas sobre a corrupção, o Lula insistiu na ideia de não criminalizar o partido e disse que, olha, se tem corrupção, investiga e se pune. E relembrou que o PT criou e fortaleceu as instituições, criou mecanismos e fortaleceu instituições que combateram a corrupção. Algo que foi reconhecido no passado até pelo Moro, foi reconhecido por várias figuras do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, muita gente reconheceu que o PT teve esse papel importante no fortalecimento de instituições que acabaram levando parte de liderança do seu partido à cadeia, especialmente os tesoureiros, né, na Operação Lava Jato, né, muitos dos tesoureiros do PT foram presos. Aí ele faz uma caracterização do governo Bolsonaro como um bando de malucos. A gente sabe que o Bolsonaro já respondeu que pelo menos não é bando de cachaceiros. Eu acho a fala do Bolsonaro curiosa porque, assim, quem gosta de uma pinga de vez em quando é o Lula. Nem todo mundo, o resto do governo do PT era exatamente conhecido por gostar de beber cachaça. O Lula nunca escondeu que gosta, né? Enfim. Então, a fala do Bolsonaro é estranha porque toma a liderança pela totalidade, quer dizer, um equívoco lógico, mas isso daí não é estranho, a gente já conhece essa forma de raciocinar do Bolsonaro, né? E sobre o BNDES, Lula fala a mesma coisa que o Haddad falou na entrevista da Globo News. Quem assistiu a entrevista da Globo News sabe que o Haddad disse já isso claramente, e eu não sei exatamente por que os jornalistas insistem nesse tema do BNDES. O que basicamente ele disse é que o presidente não tem como interferir na burocracia do BNDES, e o BNDES tem uma lógica própria para aceitar realizar financiamentos, né? E que existem benefícios para o BNDES ter ações internacionais, né? E aí sobre a questão de investigação, aí o Lula ironizou. Ironizou no sentido de que ficam insistindo tanto na questão do BNDES, porque não vão investigar o papel dos Estados Unidos no golpe, na eleição recente. Existe uma suspeita muito grande que os Estados Unidos têm, através de suas agências de inteligência, interferido no processo político no Brasil. Aliás, como fez ao longo de boa parte do século XX. Os Estados Unidos patrocinou golpes, os Estados Unidos interferiam em eleições, os Estados Unidos defendeu regimes autoritários que se sobreponham a regimes democráticos, como aconteceu com Pinochet, quando derrubou o Salvador Allende no Chile, e vários outros exemplos, né? A própria ditadura militar teve participação norte-americana, a nossa ditadura militar, enfim. E aí ele, dizendo que os Estados Unidos não engoliu que o petróleo é nosso, lembrou do Queiroz e que o Brasil tem 2 pesos e 2 medidas, que ele foi preso da forma como foi, e o Queiroz não atendeu os pedidos da justiça e não foram na casa dele. E que quando foram na casa do Lula não encontraram nada, né? Aí ele lembra também dos 80 tiros
quer dizer, os arbítrios, mas aí os 80 dias é um arbítrio de uma parte do exército, enfim. Ele lembra uma coisa interessante, que ele chegou a ter 87% de aprovação. Eu me lembrava o número de 83, 85, mas eu acho que chegou a ter uma pesquisa que falava em 87%, né? E que ele brincou que os 3% de péssimo devia ser na sede do PSDB e no condomínio do Bolsonaro. Quer dizer, você vê que ele estava bem humorado durante a entrevista, né? Ele foi questionado sobre o suicídio do Alan Garcia, ele apenas lamentou, não quis falar mais do que isso. E falou que o povo tem que conquistar direitos. Aí ele está chamando a população para se contrapor ao ataque aos direitos do trabalhador promovidos desde a época do governo Temer e continuados no governo Bolsonaro. Quer dizer, aí claramente ele está chamando a população para não apenas reprovar, mas para se manifestar, enfim. Ele lembrou que durante o período dele foi um período que nós tivemos aquelas matérias de jornal sobre isso, de que cada vez mais pobres estavam pegando aviões, né? E parte da classe média, ele não comenta isso, mas as reportagens da época lembram disso, né? Que parte da classe média não gostou, né? Parte da classe média se incomodou, porque parte da classe média não gosta de gente mais pobre, né? Uma vez aqui no canal, quando eu critiquei a classe média, as pessoas me atacaram dizendo: ah, André, mas você é classe média. Você é classe média alta ou alguma coisa assim, porque eu sou filho de professores universitários. O que essas pessoas não entendem é que quando a gente critica a classe média, a gente está falando de parte da classe média, frações da classe média que tem uma postura fascista. Eu, como sou da classe média que não tem postura fascista, não me incluo nessas críticas. Obviamente eu me coloco fora. Então, quando eu faço essa crítica, obviamente eu não estou incluso, né? Isso não é uma coisa meio óbvia, mas enfim. Ele declarou uma coisa interessante sobre o Moro, que ele acha que o Moro não tem futuro na política, e criticou a coisa do Moro falar cônjuge em vez de cônjuge, quer dizer, e outras falas do Moro meio complicadas. E aí que começou a criticar o governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro desprezou o comércio com parceiros, com a Argentina, criticou duramente o ministro das Relações Exteriores. Essa crítica de Lula em relação a desprezar o comércio dos parceiros é um dos grandes equívocos do governo Bolsonaro. E a escolha do Ernesto de Araújo para ministro das Relações Exteriores é uma das coisas mais bizonhas desse governo. A gente fica falando muito da Damares, fala às vezes do Paulo Guedes, do Moro. O Moro mostra a falta de parcialidade dele nos processos. A Damares representa aquela ala evangélica que a gente já conhece. Mas o ministro das Relações Exteriores é uma excrescência em um posto-chave, né, para relações comerciais, relações diplomáticas com o mundo inteiro. E o Brasil é um país com muita importância. Então essa crítica que Lula faz, que eu já tinha feito aqui também em alguns vídeos, ela é muito procedente, porque o Ernesto de Araújo representa uma coisa assim muito ruim. Ele foi o ministro que disse que aquecimento global era trama marxista. Quer dizer, ele é uma pessoa completamente desqualificada para assumir esse posto. Isso é muito grave, né? Ele fala uma coisa que eu achei interessante, de que quando ele sair da prisão, e ele acredita que vai sair, ele quer conversar com os militares e quer perguntar quem fez mais pelos militares do que os governos dele. Isso é uma verdade. Os militares receberam mais financiamento na época do PT, em relação a governos anteriores. Quando a gente compara, por exemplo, com o PSDB, com governos anteriores, o governo que mais deu suporte na história recente do Brasil foram os governos do PT. Então, ele quer perguntar por que eles estão com tanta raiva dele, né? É claro que não dá para avaliar o governo Bolsonaro nesse particular ainda, porque o governo Bolsonaro não completou nem 6 meses de governo, né? Tem pouco mais de 100 dias. Aliás, sobre os 100 dias, ele reforça a ideia de que é muito difícil fazer avaliação sobre muitos aspectos do governo. O que eu, aliás, aqui no canal já falei algumas vezes, ou seja, quando eu faço críticas ao governo Bolsonaro, eu em geral estou me referindo a indicações, estou me referindo a mancadas em relação a coisas faladas. Agora, quando a gente vai falar em índices, ou seja,
estatística de desemprego, são problemas que eu não responsabilizo o governo Bolsonaro. Eu posso dizer que o governo Bolsonaro não tem feito nada ou quase nada para combater esses problemas. Mas a origem dos problemas, obviamente, não pode ser colocada nas costas do Bolsonaro, que chegou há relativamente pouco tempo, né? Sobre o Exército, ele fala que o importante é que cuide dos interesses do país e das fronteiras. Sobre o Mourão, ele diz que não conhece muito bem, mas que teve uma atitude humana diferente do Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o Mourão teve uma atitude minimamente civilizada quando o neto de Lula morreu e disse que ele tem que ser permitido que ele visite, assim como qualquer preso tem esse direito. E a atitude do Eduardo Bolsonaro foi uma atitude desumana, uma atitude sociopata, não sei o que dizer. Uma coisa horrorosa, né? Do ponto de vista internacional, ele reforçou que o avanço da direita é desmoralização da política, isso eu já falei no vídeo anterior. E aí ele fala uma coisa que eu tenho dito já sobre o Brasil, que ele diz assim, nós não temos uma figura como Ulisses Guimarães, que nossa política está nivelada por muito de baixo, que se generaliza em relação à política, em vez de singularizar. O que ele está querendo dizer aí é que sim, é justo que você critique o político, mas você criticar a política em geral empobrece a política e faz com que a política se torne um domínio onde as pessoas de bem não querem participar. E isso é um problema. Ele está coberto de razão com essa fala. Quer dizer, não se pode demonizar a política, não se pode pensar que a política é exclusivamente a área de pessoas ruins. Eu costumo dizer que a política atrai os piores e os melhores, né? Infelizmente no Brasil, na história recente, tem atraído mais os piores. Mas isso não deve fazer a gente demonizar totalmente a política, porque o campo da política é onde as questões do poder serão resolvidas. Então demonizar a política simplesmente favorece os piores aspectos daqueles que entram na política, né? As piores forças políticas. Sobre Chaves, interessante que ele faz uma crítica ao Chaves, ele diz que o Chaves era muito voluntarista, mas que tinha muito prestígio. Quer dizer, é uma fala com dualidades, não é? E que ele conta também que ele falou para o Bush parar de falar bobagem sobre o Chaves, que era tudo que o Chaves queria. Dessa fala do Lula é engraçada, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando o George W. Bush demoniza a Venezuela, é exatamente o que o Chaves quer para poder fortalecer o seu discurso e hegemonizar o campo político da Venezuela, porque aí ele fica numa posição de defesa da nação e tudo mais. E que é um equívoco estratégico você fazer isso. Aí o Lula mostra conhecer muito mais de estratégia do que, por exemplo, vários membros do governo Bolsonaro que estão seguindo a linha trumpista de hostilidade, não é? E ele fez críticas ao Maduro. Ele diz que o Maduro deveria compartilhar mais o poder, que ele não concorda com a política econômica da Venezuela, mas o que ele não concorda é com essa história de uma pessoa se declarar presidente e o Brasil apoiar quem se declara presidente, enfim, mostrando que o Brasil, embora ele tenha divergências com Maduro, e eu acho interessante o Lula ter falado sobre isso, porque mostra talvez para uma certa esquerda que toda vez que a gente critica o Maduro, eles acham que a gente está se alinhando à direita, e é possível fazer uma crítica a Maduro e a Venezuela pela esquerda. E eu acho que foi importante Lula ter feito isso, porque mostra para uma certa esquerda sectária que isso absolutamente é possível. E quando eu critiquei a Venezuela aqui no canal, no passado, eu estava criticando pela esquerda, pelo fato de que eu sou de uma esquerda radicalmente democrática e Maduro estava endurecendo o regime. Isso não significa apoiar intervenção militar, nem nada disso, nem essa ajuda humanitária que claramente busca fomentar uma guerra civil. Ou seja, você pode criticar os movimentos que a direita está fazendo em desestabilizar a Venezuela e ao mesmo tempo reconhecer que Maduro tem graves equívocos em sua administração e condução desse processo. Acho que essa fala de Lula foi muito importante. Aí falaram sobre o fracasso do Macri na Argentina. O que o Lula falou foi que o neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do mundo, que tem que se aumentar a produção, né? Que não basta desregulamentar e vender as riquezas, que isso não resolve. E quando nós olhamos os países
que têm mais desenvolvimento são países que investiram pesadamente na garantia de direitos sociais, de saúde, de educação, de qualidade. Os índices de liberdade deles são altos, segundo coisa tipo Harris Foundation e tudo mais, mas eles simultaneamente investem pesadamente na garantia de direitos sociais ou direitos de cidadania. Então, aí você percebe um fator muito importante para esses países terem alto desenvolvimento humano. Sobre a fase do Cid Gomes, Lula tá preso, babaca, ele brincou, ele disse, é uma constatação. Ele só não precisava dizer que é babaca, a pessoa lá que estava na manifestação, né? E aí sobre o PT, ele fala uma coisa interessante, ele diz que o PT, e está correto, novamente amparado por dados, o PT é um partido forte, organizado em todos os estados. E ele faz elogios a Ciro Gomes. Ele diz que Ciro Gomes é uma figura importante no Brasil, Flávio Dino é uma figura também importante no Brasil, e ele acredita muito no crescimento também do Boulos, que eu espero que ele esteja correto, porque o Guilherme Boulos é uma figura política que eu também gosto bastante. Eu espero até um dia entrevistar ele no canal. É uma pessoa que tem uma fala e tem ideias que eu considero muito boas. Eu tenho lá algumas divergências com ele em pontos específicos, mas eu acho que predominantemente eu tenho muitas concordâncias com Boulos em muita coisa. E eu queria até apresentar algumas das minhas ideias para ele, para ver se ele tem concordância com as minhas ideias, não é? Ele lembra que se tivesse debate, ele acredita que o Haddad venceria, porque o Bolsonaro não tem sustentação para debater, né? E ele fala uma coisa sobre ele que é muito interessante, que ele diz que ele foi obrigado a aprender, que ele não parou no tempo, que ele foi sindicalista, que ele não teve muita instrução, mas que ele continuou estudando, que ele continuou buscando aprender. E a entrevista de Lula mostra que, apesar de ele não ter a educação formal de um Haddad, por exemplo, ele é uma pessoa que conhece muito da política brasileira. Isso é uma verdade, né? Você pode até divergir de caminho, de escolhas. Eu tenho críticas à condução do PT, mas dizer que Lula não entende do Brasil e não entende de política não é uma coisa correta, né? Aí ele diz que gosta de Ciro Gomes e diz que Ciro Gomes, ao atacar duramente o PT, está causando mal a ele próprio. Porque o Ciro Gomes tem que ter mais tranquilidade de suportar o contrário, que ele não vai ser presidente sem o PT e sem o PCdoB. E ele não acredita que a direita aceitaria ele. Ciro Gomes tentar fazer uma transição, até porque eu acho que não teria mais condição, porque Ciro Gomes já fez uma defesa clara de uma perspectiva nacionalista de esquerda. Então, se ele fizesse uma transição para a direita, Lula tem razão, provavelmente a direita não aceitaria, e o próprio o Ciro Gomes perderia todo o capital político que ele adquiriu, quer dizer, os votos que ele adquiriu foi de uma esquerda descontente com o PT. Então, se ele caminha para a direita, ele não teria voto nenhum. E aí Lula disse, eu gosto do Ciro, gosto de Flávio Dino. E aí ele diz uma coisa que eu acho interessante. Quando ele diz essa coisa de ele não se elege sem o PT e sem o PCdoB, já era uma coisa que eu já vinha analisando há algum tempo. O PT tem quase 25% a 30% dos votos. Lula diz que tem 30%, eu acho que tem uma certa dose de exagero, eu acho que é entre 25% e 30% o PT. Ou seja, o PT tem entre 25% a 30% no máximo. Mas em geral 25% é um voto fidelizado pelo PT no Brasil. Isso é muita coisa. Praticamente garante o PT em um segundo turno. É muito difícil o PT estar fora do segundo turno diante disso, a não ser que haja uma transformação muito grande nos próximos anos. Então, e ele disse, o PT pode até apoiar um outro candidato, fazer uma coalizão, mas quando o partido tem 30%, você vai pedir para ele de cara abrir mão de sua candidatura? Não faz sentido. E realmente, eu acho que o PT nessa última eleição, estrategicamente, deveria ter tentado fazer uma composição e tá indo vice, como ele chegou a sugerir que era uma possibilidade. Por que eu acho isso? Porque o sentimento do antipetismo na última eleição era grande demais. E sem uma pessoa como Lula para concorrer porque ele estava preso, eu acho que a estratégia que fazia mais sentido era uma composição com o PT mais na retaguarda. E ainda acho que no momento atual isso ainda está forte. Mas a gente não sabe como vai ser daqui a 4 anos. Agora, essa questão do PT ser hegemônico do campo da esquerda é uma questão altamente questionada pelo PSOL, pelo PDT, por outros partidos. O próprio PCdoB teve momentos que
questionou isso. O PSB, que tinha dado uma guinada para a direita, agora deu uma guinada para centro-esquerda. Quer dizer, o PSB é um partido que está meio confuso do ponto de vista ideológico, mas o PSB também parece não disposto a aceitar uma hegemonia do PT. Então essa é uma discussão que deve ser travada sem guerra. Essa talvez seja a coisa que eu concordo quando ele fala da atitude do Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes simplesmente estabelecer um divórcio daqui até o momento da eleição, fica difícil para ele e fragmenta o campo da esquerda. Tem muitos apoiadores dele que acham isso bom, porque ele finalmente rompeu e são altamente críticos do PT, o que eu entendo, porque eu tenho críticas ao PT também. Mas eu acho que a estratégia melhor seria tentar uma pacificação do campo em torno de uma agenda, colocar a agenda na frente das pessoas, uma agenda progressista, aliás é isso que eu defendo desde o início desse canal, e buscar com isso um consenso em relação a nomes. E isso sendo discutido, seria o ideal. Né? Ele falou, o PT pode escolher em um governo, participar e não necessariamente estar à frente. Né? Ele falou que Brizola faz falta, figuras como Brizola, já tinha falado em Ulisses Guimarães, a falta de quadros na política brasileira é um problema sério. Que entre os erros ele lembrou das desonerações, pautas bomba, uma dificuldade de lidar com um Congresso hostil. E ele defendeu Dilma, disse que foi um orgulho. Agora ele diz, para ele ter ajudado Dilma a ser eleita, primeira mulher eleita da história do Brasil, presidência. Agora ele acha que muita gente fez uma leitura errada das manifestações de 2013, né? Mas ele não caracterizou qual seria a leitura certa. Então eu prefiro até não especular em relação a isso. Ele repete já no final da fala dele a necessidade de cobrar, de fazer pressão, de manifestação na Casa de Deputado, para impedir coisas como a reforma da Previdência ser essa reforma da Previdência, se houver uma reforma da Previdência, ser uma reforma da Previdência muito mais pró-trabalhador, caso ela aconteça. Né? E ele tem uma fala que eu tenho ouvido muito de pessoas ligadas ao SUS, que nem chegamos ao direito, os direitos sociais e o estado de bem-estar social dos países europeus, e o governo Temer e o governo Bolsonaro agora estão desmontando tudo que nós conquistamos. E é uma fala que eu concordo muito com o Lula. Eu acho que é uma coisa que infelizmente está acontecendo e é absolutamente lamentável. Não é? Ele fala sobre a mídia e o papel da mídia no debate acerca dessa reforma da Previdência, que normalmente nunca tem uma pessoa nos debates organizados pela mídia que seja contrário à reforma da Previdência. Eu acrescentaria, não só não tem quem é contrário, como é raro ter uma pessoa como Mauro Benevides que defende uma outra reforma. O My News deu espaço para Mauro Benevides, mas eu não vi Mauro Benevides tendo espaço para defender a sua proposta de uma outra reforma da Previdência, nesse momento nos grandes canais de televisão aberta. Eu acho que não aconteceu. Também seria um momento importante. E a hora de lutar é agora, e o otimismo dele é o otimismo da luta. Aí ele, de certa forma, indiretamente cita Gramsci, que dizia que o pessimismo da razão e o otimismo da prática. Né? E aí eu vou traduzir da prática da luta. E é interessante que o Noam Chomsky recentemente tinha comparado a prisão de Lula à prisão de Antônio Gramsci, porque os juízes lá na Itália fascista disseram que esse homem é muito perigoso, esse Antônio Gramsci tem que ser silenciado, e até essa entrevista Lula estava silenciado, e agora ele pôde falar, e ele sai fortalecido dessa fala. Tenho críticas ao PT, tenho críticas inclusive em artigos ao PT, tenho críticas a Lula, tenho. Por exemplo, eu acho que quando ele estava desfrutando de 84% de aprovação, era o momento de fazer uma reforma tributária progressiva que colocasse uma justiça tributária para viabilizar amplos investimentos no país em saúde, em educação, mais até do que foi possível nos seus governos. Eu acho que deveria ter sido feita uma auditoria da dívida pública. Eu, em breve, espero estar conversando com Maria Lúcia Fatorelli, e essa foi uma coisa que os governos do PT tiveram 12 anos para fazer e não fizeram, né? Quase 14 anos
na verdade, e não fizeram. Então existem críticas legítimas pela esquerda ao PT? Claro, claro que existem, e eu tenho feito elas há bastante tempo. Como faria em relação a qualquer partido político. Eu costumo dizer que eu não tenho político de estimação. Eu conheci Lula quando eu tinha... Eu vou contar isso outras vezes no canal, mas eu conheci Lula quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Meu pai era candidato a deputado estadual pelo PT, e eu conheci Lula e contei piadas para ele, achei ele super simpático, e gosto dele enquanto figura humana, mas quando ele fizer coisas que eu... E quando ele disse coisas ao longo da trajetória dele que eu divergi, que eu tenho divergência, eu vou falar da divergência. Isso, ter crítica, gente, e o brasileiro precisa aprender isso, não é querer destruir. Ter crítica não é querer ser contra tudo que a pessoa fez ou que é. Ser crítica significa ter divergência de pensamento e exprimir essa divergência democraticamente. Eu tenho divergências com Bernie Sanders e eu admiro ele profundamente. Mas eu tenho divergências com ele, com estratégias dele e tudo mais. A gente não pode, nesse campo político, ficar enjaulado e proibirem a gente de... Quererem proibir a gente de exprimir as divergências que a gente tem, mesmo com as pessoas que a gente mais admira. Então, eu espero que essa seja uma lição que o público, aos poucos, vá desenvolvendo, vá aprendendo. Eu tenho... Para falar do otimismo de Lula, eu tenho esse otimismo em relação ao público. Eu acredito que a maioria das pessoas vão entender isso. E se você gosta do que eu faço aqui no canal, você lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e considere apoiar a gente no Apoia-se. Vai ter um link aí no comentário destacado no início do vídeo, lá embaixo. Tá certo? Então, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração.